bem-vindos a mais um episódio do LabTech Play. Meu nome é Leonardo Nunes, eu sou estagiário aqui do LabTech e ao meu lado está a doutora Bruna Fraga. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao LabTech Play. Sou a coordenadora do LabTech e professora aqui na UDESC Balneário Camboriú. O tema do nosso episódio de hoje é sobre como entender a mente humana na gestão pública. E para falarmos a respeito desse tema, trouxemos o professor Lucas Silveira Júnior, Master em Economia Comportamental e graduado em Relações Internacionais e também Gestão Pública. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Leonardo, também. Muito obrigado pelo convite, professora Bruna. Estou muito feliz de estar aqui no UDESC, né? Então, já me sinto em casa, que é a segunda vez que eu venho aqui formalmente, né? A primeira foi para uma palestra com as turmas, então me sinto em casa, me sinto muito bem aqui no meio de vocês. Ai, que show! A gente agradece muito, Lucas, a tua participação também no projeto Operação Engajar, junto à comunidade Bem Viver, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi onde eu tive a oportunidade de te conhecer. E desde ali, né, fazendo conexões e até esse ano aí, agora participando na aula, né, da introdução à administração pública e agora no nosso podcast. Que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Lucas, se tu quiser se apresentar, falar um pouco sobre a tua graduação, tua área de estudo. Então, eu sou formado em gestão pública, sou graduado também em relações internacionais, tenho especialização em administração de empresas e o que eu trabalho mais nos últimos anos é justamente a questão da economia comportamental. Não trazendo já desde o início falando que a economia comportamental é a chamada bala de prata para todos os problemas, não é isso, né? Mas que um conhecimento acadêmico na área de... A economia comportamental, uma ciência comportamental, vem agregar muito na área de marketing, recursos humanos, na questão da administração pública também, né? Então é função disso que eu procuro trabalhar. Eu procuro trabalhar conhecimentos de economia comportamental aplicados em áreas diversas. Perfeito. Que legal. Mas assim, para o público leigo, assim, né, que está nos ouvindo aqui, para nossos ouvintes, o que é a economia comportamental? Perfeito. A economia comportamental ela é uma área interdisciplinar, principalmente entre a economia e a psicologia. Mas a gente tem pesquisadores e tem especialistas de outras áreas, da área do direito, da área do marketing, antropologia, né? Mas o foco, digamos assim, as áreas principais da economia comportamental é a psicologia e a economia, né? Legal. E a forma, né, como a gente pode, talvez, entender essa questão da aplicação para a gestão, né, pública ou privada, como que a gente observa essas práticas, assim, né, durante a palestra, né, que eu já ouvi você, né, conversando, explicando para os alunos, assim, tem uma forma da gente identificar quais práticas de economia comportamentais são utilizadas nas organizações? Assim, basicamente a economia comportamental ela estuda a tomada de decisão, né? Então a gente tem tomada de decisão e julgamentos durante o dia inteiro, né? Então tem alguns estudos que dizem que o ser humano ele tem em média mais de 30 e 35 mil decisões ao longo de um dia, né? A maior parte delas, em torno de 90 a 95%, elas são em nível inconsciente, né? Então quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de pessoas, né? Por mais que a gente tenha aí todos os protocolos, a gente tem toda uma legislação, a gente está falando de pessoas, né? E pessoas, elas são suscetíveis a erros, né? As pessoas são suscetíveis a vieses cognitivos, a vieses emocionais, que é o que a economia comportamental estuda bastante, né? Então, sabendo disso, a ideia de como a gente consegue otimizar processos mentais, que como seres humanos a gente vai acabar caindo e recorrendo em erros, mas é entender esse processo para minimizar as decisões que sejam negativas. No caso de uma administração pública, que precisa ser eficiente, né? O LIMP, né? Tem que ser a questão da questão legal, né? Impessoalidade, moralidade, enfim, né? Mas o fato de ser um gestor público não quer dizer que ele seja diferente de um gestor particular, de uma empresa, né? Então, acredito que a responsabilidade é ainda maior, porque eu posso, na minha empresa, a partir do momento que eu não faço nada de errado, né? Eu posso fazer qualquer coisa que não seja proibido. Agora, a gestão pública é diferente, né? Eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza, não é verdade, professor? Então, é diferente, né? Mas a gente está lidando com pessoas, né? Como tu acha que a forma que a gente apresenta uma lei, tanto para o beneficiário dessa lei quanto para quem vai aplicar ela, pode influenciar na maneira como ela é vista, na maneira como ela é dada importância? Uhum. Então, a economia comportamental, ela se baseia em alguns conceitos, né? E um conceito que é muito interessante, que é válido para quem está assistindo, não só para quem é da administração pública, mas também em nível pessoal, em nível de gestão privada também, que é a ideia da racionalidade limitada, né? Então, tem o Herbert Simon, que foi um prêmio Nobel da década de 70, de 1978, que ele diz que o ser humano tem uma racionalidade limitada. Então, por mais que nós tenhamos uma capacidade incrível, né,
de criar novas sinapses, né? A questão da neuroplasticidade, então, que a neurociência fala bastante, a gente tem muitas limitações, né? Então, sabendo dessas limitações, a partir do momento que a gente consegue ter uma linguagem mais clara, que a gente consegue simplificar como uma informação vai chegar, vou te dar um exemplo. A gente tem dados de 2022, algo em torno de 7% da população brasileira acima de 15 anos são analfabetos, né? Aí eu poderia colocar essa informação de uma forma que eu diria que 93% da população brasileira acima de 15 anos estão alfabetizados. Você vai falar, ok, né? Ok, 93 é bastante. Agora, se eu apresento essa informação, onde a gente tem uma discussão, por exemplo, de uma política pública, para enfatizar os 7%, colocar da seguinte forma, 7% da população brasileira acima de 15 anos, ela é analfabeta. Soa diferente, não soa? Então é nesse sentido, né? Então é simplificar e entender que nós somos, como diz Antônio Damasio, um grande neurocientista português, nós somos seres emocionais que pensamos e não o inverso, né? Hoje eu gosto muito de ouvir podcasts também, né? E estava falando um pouco sobre o uso do design de serviço, né? A forma de representar e comunicar, né, as atividades e as ações, elas estão intrinsecamente ligadas com a eficácia, né, que a gente vai ter na aplicação, às vezes, de um serviço ou de uma política pública, né? Então, nesse sentido, assim, que a gente for, né, olhar isso, por que é tão difícil a gente mudar, né, um hábito, né, dentro de uma instituição pública, né, dentro dessa cultura que a gente tem hoje, principalmente da burocracia mais engessada, digamos assim, mesmo quando a gente sabe que tem algo que pode melhorar ou trazer mais resultado para o servidor e para o cidadão? Olha, eu diria que sim, existem várias explicações, né, mas trazendo um pouco mais para o campo da economia comportamental, existe um viés chamado que é o viés do status quo, que é uma tendência que nós temos em manter aquele mesmo padrão que a gente já está acostumado. Então a gente tem uma inércia, a gente tem uma certa resistência, que por mais, por exemplo, vou dar um exemplo para quem de repente está ouvindo a gente, está assistindo agora, eu sei que tem que fazer atividade física, mas eu não faço, porque é mais confortável, porque é mais cômodo, eu deixo para próxima segunda-feira, enfim, né? Então existe essa questão do status quo, que é a tendência que a gente tem de permanecer como está, né? Por mais que a gente tenha conhecimento racional, né? Não quer dizer que a gente não possa fazer atividade física, não quer dizer que as políticas públicas não possam ser mais eficientes, mas tem essa questão que pega bastante, né? E existe também um outro viés chamado viés aversão à perda, né? Imagina que o Leonardo está andando na rua, Leonardo, vamos dizer um domingo de manhã, 7 horas da manhã, e você achou R$100 na rua, Leonardo. E esse dinheiro é seu porque não tem para que você entregar, e você ficou esperando, né? Esse dinheiro é seu. Tá feliz? Claro. Agora imagina o seguinte, Leonardo, esses R$100 passa o meio-dia e você queria pagar uma conta. Aí você vê que você perdeu esse dinheiro. Desagradável? Claro. R$100 ganhos, R$100 perdidos são a mesma coisa, né? Mas qual emoção, qual sentimento que é mais forte? Você vai lembrar? Eu vou lembrar da perda, no caso, Da perda, né? a felicidade maior. Exato, então uma explicação seria justamente essa questão da aversão à perda, né? Então, na medida que a gente tem que mudar um comportamento, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? No caso é de um hábito, por exemplo, ou às vezes de uma crença, de um valor que eu tenha, né? Então existe uma resistência humana, mas não quer dizer que isso não possa ser mudado, né? Mas eu diria que basicamente status quo e aversão à perda são algumas das explicações, porque as coisas permanecem do jeito que são. E deixa eu aproveitar e engatar até uma questão que a gente estava aqui conversando antes, né? O uso da inteligência artificial hoje nas organizações, né? E na vida pessoal mesmo, né? Quando a gente fala hoje da adoção de uma tecnologia, né? E principalmente hoje a gente fala da adoção da inteligência artificial, principalmente a generativa, né? Que é a que está mais em alta hoje, porque é algo que veio evoluindo muito, né? Nos últimos tempos, assim. Como é que a economia comportamental, né, ou os conceitos relacionados à economia comportamental podem ajudar a organização pública tanto a, vamos dizer assim, aplicar melhor o uso dessa tecnologia da IA dentro das organizações, quanto também potencializar resultados mais positivos nesse sentido? Eu vejo que as IAs generativas, elas são não mais uma moda, mas acima de tudo uma tendência, né, que isso tem se acelerado muito rapidamente. Todas as áreas vão ter que já estão, né, a gente vê um evento na área de recursos humanos, Marco, seja o que for, já está relacionado IA, né, isso já é algo natural, não deste ano agora 2025, mas desde 2023, só que isso se acelera mais, as pessoas estão atrás dessa informação. Na realidade, o comportamento humano
humano, ele não tende a mudar. Essas heurísticas, esses viéses, atalhos mentais, eles não tendem a mudar. Mas eu vejo que as pessoas, independente da profissão que ela tenha, vai ter que ser cada vez melhor, porque a IA, ela tem que estar ao lado dessa pessoa para que ela vá para onde a gente fala de economia comportamental, da importância do estudo na tomada de decisão. Então, a IA, ela pode te ajudar a ter uma decisão mais racional, só que ela não prescinde de você conhecer sobre comportamento humano, por exemplo, não prescinde de você conhecer sobre legislação, né? Porque para quem já está um pouco mais acostumado a usar as IAs, tem a questão das alucinações, né? Ela tende a te dar uma resposta e geralmente ela te dá uma resposta muito favorável, né? Você pergunta alguma coisa, você diz parabéns, excelente ideia, né? Então ela tende a ser muito otimista, ela é até mais otimista do que deveria ser. E também existe uma discussão recente que além dessas alucinações, onde ela criaria essas informações, ela estaria mentindo, né? Então essa é uma preocupação. Então se você é advogado, se você é administrador público, não pode confiar, eu vejo que você não pode confiar numa inteligência artificial, porque ela pode estar entregando uma informação que se você não tiver domínio dela, pode te levar a muitos erros, né? Então eu acredito que o fator humano ele continua sendo muito forte, né? As chamadas soft skills, né? As competências, né, comportamentais, elas vão continuar sendo cada vez mais importantes, só que a gente vai ter que lidar com essas tecnologias também, né? Não tem como você falar que não quer. Então você é diferente do passado, que algumas pessoas às vezes de repente levaram, e algumas e não somos obrigados a estarmos em redes sociais, né? Mas levava muito tempo para aderir. Hoje um profissional, se entre maio, junho, julho ele não estiver buscando essas informações, ele está perdendo espaço para as outras pessoas, né? Então eu acho que é uma necessidade de todo mundo colocar dentro da sua rotina a questão das IAs generativas, né? Porque você pode ter um brainstorming para te gerar uma ideia, só que você tem que ter conhecimento se é da área de saúde, se é da área jurídica, e você não pode simplesmente confiar nessas informações, né? E além do que, né, são empresas que mantêm essas tecnologias, né? Essas empresas podem ter, né, interesses diversos, né? Em que momento será que a gente pode confiar ou deixar de confiar, né? Num mundo que sofre uma tensão muito grande, né? Quais são os países que controlam, né, essas tecnologias? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado. Dentro da tua formação, entendendo a mente humana, o comportamento humano, como que tu acha que dentro de uma instituição pública isso pode ser utilizado para melhorar a meta, melhorar a prestação de serviços ou os objetivos dos servidores, dos atores públicos? Então, não só a economia comportamental, mas uma coisa que é importante, que eu percebo, né, que se percebe também, é a questão de um feedback, né? Geralmente as pessoas elas são cobradas, né? Mas um feedback dentro daquilo que é feito é muito importante, né? Quando a pessoa tem um retorno positivo, né? Quando o servidor tem um retorno positivo daquilo que ele está fazendo, em termos de motivação intrínseca, isso é muito importante. Quando ele entende que o trabalho que ele faz está dentro de propósitos maiores, né? Então, eu acredito que é uma mudança de cultura organizacional, eu acredito que seja também uma forma de tratamento diferenciado que é oferecido para essas pessoas, né? Eu acho que o fator humano cada vez mais vai ter que ser elencado, né? Então, uma tendência, não sei se é boa, não sei até que ponto é bom, até que ponto que é ruim, mas é uma tendência que a gente diminua postos de trabalhos tradicionais, né? Mas essas pessoas que ficam, ou mesmo as pessoas que são dispensadas, tem que se considerar que elas têm família, que elas têm preocupações, que elas vão continuar tendo necessidade, né? Então, eu acredito que é a valorização, né, desse servidor, a valorização dos cidadãos que estão lá na ponta também, que não pode esquecer da necessidade dessa empatia, né? Não é simplesmente substituir essas pessoas. É verdade. E, Lucas, eu tenho acompanhado o teu trabalho também nas redes sociais, né? Você tem feito alguns cursos, né, palestras em diferentes instituições públicas aí pelo Brasil, digamos assim, né? E como é que você tem discutido levado esses elementos da economia comportamental dentro das tuas palestras e como é que tem sido, assim, os principais pontos, assim, que você tem encontrado aí na tua prática? Então, é bem interessante, né? Na realidade, alguns trabalhos que eu já fazia há muitos anos, há mais de 10 ou 15 anos atrás, eu procurei, digamos assim, refinar, trazer mais conhecimento acadêmico, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas hoje, elas usam o termo ciência comportamental, especialista na área comportamental, e não necessariamente essas pessoas, ou aquele conhecimento que essas pessoas trazem, que elas têm o direito de estar explorando, mas tem uma fundamentação acadêmica, que eu acho que é algo que é importante, né? Eu digo que hoje a economia comportamental eu trabalho desde recentemente, eu terminei um curso em uma outra universidade em Balneário Camboriú, na área de vendas, consciência comportamental, mostrando quais atalhos, quais gatilhos a gente pode fazer para induzir eticamente uma pessoa a comprar, né, ou melhorar a condição de satisfação, a fidelização, até mesmo trabalhar, por exemplo, a questão da diversidade, né, a diversidade dos preconceitos, né. Existe um viés chamado viés da representatividade, que é o viés, por exemplo,
exemplo, onde a gente tende a julgar, né, as pessoas pela sua aparência, por estereótipo, né? Então isso pode ser muito prejudicial, porque normalmente a pessoa está julgando com base em alguma memória, alguma informação que ela leu, ou que ela processou, que pode ser muito equivocada, né, em relação a uma etnia, em relação a uma religião, né? Então a gente consegue trabalhar a economia comportamental desde a área de gestão de pessoas, a diversidade, a área de vendas, a área da administração pública, né? Então é um campo bem amplo, né? Aí depende da forma como a gente vai estar focando. Existem algumas pessoas, por exemplo, na área do direito, que estudam a tomar decisão do ponto de vista jurídico, de decisões de juízes, né? Então é muito interessante. Daí a pessoa, ela busca desenvolver esse conhecimento para suas áreas, né? Tem bastante coisa hoje em dia, então depois a gente até vai deixar algumas sugestões, mas tem muita coisa muito interessante que eu recomendaria que todo mundo estudasse dentro da sua realidade. Mas, novamente, né, a mesma frase que eu falei no comecinho, a economia comportamental não é a bala de prata, né? Então, a gente tem outros conceitos, né, que são importantes a gente considerar também. Você comentou, né, da busca, né, pelo conhecimento acadêmico, né, o embasamento teórico, principalmente para esses conceitos, assim. Poderia citar, talvez, algumas literaturas que você tem se baseado para explorar aí mais atuais e também das referências, né, que são utilizadas para aplicar, né, esse conceito hoje nas organizações? Olha, tem bastante conteúdo, eu diria só que as pessoas elas têm que ter um certo cuidado, porque na medida que uma determinada área, algum ramo de conhecimento ele se torna mais popular, muita gente quer falar, mas não necessariamente todas as pessoas têm conhecimento, às vezes elas são até bem intencionadas, né? Claro que eu não vou fazer uma referência negativa, mas eu vejo vídeos, por exemplo, que explicam a economia comportamental, que tem um ambiente muito bacana, a pessoa fala muito bem, está muito bem vestido, muito bem editado, mas tem muitas informações muito equivocadas, né? Que eu imagino que a pessoa não fez isso intencionalmente, né? Então, tem algumas fontes que a gente poderia recomendar que são mais críveis ou que são mais relevantes do ponto de vista de quem realmente quer ter um conhecimento mais acadêmico, ainda que seja aplicado na área de gestão pública, na área da gestão privada, mesmo em nível de desenvolvimento pessoal, né? Existe um relatório do Banco Mundial, quem quiser pesquisar, pode colocar no Google, relatório do Banco Mundial de 2015, que ele fala sobre, inclusive para vocês que são da área da administração pública, que fala da aplicação da economia comportamental em vários países, e ele não só tem essa informação, mas como tem ali também como se trabalham essas informações, é um manual muito bem feito, acho que dá não sei se vai levar 2 horas de leitura, mas é um manual então do Banco Mundial de 2015, deixa eu lembrar aqui, relatório do Banco Mundial 2015, Mente, Sociedade e Comportamento, isso é grátis, a pessoa pode acessar, você vai achar em inglês, vai achar em outros idiomas, mas vai achar em português também. E eu recomendo esse relatório porque ele está numa linguagem muito acessível, né? Não precisa ser especialista, também não precisa ser acadêmico, né? Se de repente quem está ouvindo a gente não é acadêmico da área de administração pública nem de economia, mas eu recomendo. Recomendo também 2 livros, né? Em termos de livro, eu recomendaria primeiro, que foi o livro que me levou a buscar fazer a especialização, enfim, que é o livro Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é muito legal. Ele é escrito de uma linguagem também muito acessível para pessoas que são leigas, né? Pode ser que a partir daí as pessoas queiram buscar mais informação, tá? É um autor também muito renomado. E um outro livro que eu recomendaria, que é do Richard Thaler, que é o Nudge, né? Que fala nudge, né? Empurrãozinho ou cutucada, né? Richard Thaler foi o Nobel de Economia em 2017, e é um livro um pouco mais acadêmico, um pouco mais, tem que ler com um pouco mais cuidado, mas eu acho que vale bastante a pena também, né? Um outro conteúdo, e aqui voltando agora falando de conteúdos grátis, né? Tem um outro guia que foi feito com a mão de vários professores brasileiros, especialistas e também com algumas pessoas renomadas, que é o Guia da Economia Comportamental. Se a pessoa colocar Guia da Economia Comportamental, vai achar esse guia também, ele em PDF, tá? Então é um material bem interessante para quem é acadêmico, tem vários conteúdos, desde da questão de finanças pessoais, da questão de saúde, então tem muita coisa sobre economia comportamental, e tem o meu site também, né? Gestão e Carreira, fazer a propaganda do meu site, né? Meu conteúdo, gestãoecarreira.com.br, que também tem conteúdos relacionados à economia comportamental, quem quiser saber pode procurar. Perfeito. Tem alguma outra rede social, alguma forma de contato que eu queria indicar? Tenho sim, né? Quem quiser me procurar, quiser me adicionar nas redes sociais, né? O meu Instagram é Experience Treinamentos, ou experiência em inglês, né? Experiência e Treinamentos, que é o meu Instagram, a pessoa pode me localizar lá, pode conversar, pode tirar dúvidas, se tiver algum aluno, algum professor que de repente quiser alguma orientação, alguma sugestão, com certeza vou ter o maior prazer em ajudar. Para quem quiser saber mais sobre o Lucas, ele deixou as redes sociais, vamos deixar no link na descrição. Também pedimos que acesse o Spotify, o YouTube e o Instagram, siga todos nós nas redes sociais.
E para quem quiser saber mais informações também sobre o Labtech, temos nosso site na Udesc. labtech.desc.br e temos também as nossas redes sociais no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok. E nos próximos episódios do Labtech Play também. Até logo! Até, tchau, tchau.